segura, se foda. Galera, é isso aí. Michel Diego aqui no Oxpox. Vale Punk fazendo mais um evento aqui. Cara, sensacional. Geralmente eu entrevisto as bandas antes do show. Agora eu tô fazendo depois, então a adrenalina tá a mil aqui. Melhor ainda, né? Então aqui do meu lado, Fabrício. Pô, desde 91 aí com a banda. Vitor Franciscon aí, Vitinho. Então a gente vai fazer umas perguntas aí pros caras aí, beleza? O restante da banda tá ali, desmontando o som, enfim, a rapaziada tá tudo aí. Mas eu vou falar com os caras, beleza? Vamos lá, o Fabrício, desde 91. Cara, o que passa pela cabeça, tá tocando até hoje em dia, desde 91 até agora, o que vem na mente fazer um show até hoje aí com a galera aqui? São José dos Campos, Oxpox. Cara, eu costumo dizer que assim, uma das maiores conquistas do Garage de Fãs é justamente a longevidade indo contra o rock mais comercial brasileiro, o lado mais comercial da música brasileira, acreditando no nosso som. Tivemos proposta para mudar o som no meio do caminho, a gente se manteve. E eu costumo dizer, talvez esse seja um dos segredos do Garage estar até hoje, porque se a gente tivesse mudado o som, se a gente tivesse ido atrás de outras coisas, e isso não tivesse acontecido, talvez a gente não tivesse o combustível para continuar. Mas a nossa vontade era outra, de fazer o som que a gente queria e de fazer disso um estilo de vida, uma maneira também de ganhar dinheiro e de viver isso aí tudo. E é uma satisfação chegar aqui na Ocus Pocos e ainda ver ela funcionando. E vamos que vamos. Só temos a agradecer aí o público que nos acompanha aí e nos apoia esses anos todos. Fabrício, eu ia te perguntar exatamente isso. Ali no início da carreira do Garage, sempre foi uma banda underground cantando em inglês. Rolou um convite aí de gravadora para vocês tocarem música em português e mudar um pouco a proposta. Isso rolou, isso aconteceu. Como é que foi essa história? Aconteceu sim. Quando a gente estava na Roadrunner, que a gente tinha um contrato de 3 discos. A gente lançou o primeiro, o Relax Your Favorite Chair. Foi lançado em 12 países da Europa, o disco foi bem na Europa. Mas foi numa época assim, de transição da música, do rock comercial brasileiro. E a banda que estourou nas rádios, na televisão, na mídia brasileira, na época foi o Raimundos e o Plant Ramp, que botavam sons, instrumentos regionais, coisa. Então a gravadora, visando com o seu mesmo patamar comercial, queria que a gente lançasse o segundo disco fazendo a mesma, parecido, botando instrumento regional. E assim, a gente não tem absolutamente nada contra isso, pelo contrário. A química deles foi excelente, foi ótima. Assim como o Caos Maria hoje aqui faz isso com muita excelência. É muito legal essa mistura. Mas não era a nossa. A gente estava a fim de fazer um outro tipo de som. A gente era influenciado por Fugazi, por esse tipo de coisa, né? Então aí a gente achava que a gente não conseguiria e não era a nossa proposta. Então a gente se manteve fiel ao estilo. Também na época não cantamos em português, porque a gente não tinha referência desse estilo musical no Brasil em português. As referências para esse estilo eram todas lá de fora. Então era difícil a gente ter uma referência para as letras, para a sonoridade em português. Mas a gente pretende aí futuramente, o pessoal sempre pergunta isso, de fazer pelo menos uma música em português com a ajuda do Vitor, que eu sei que ele tem a manha e o talento de fazer, e eu propus esse desafio. Mas isso ainda é um laboratório, né? E aí nós estamos aí firme e forte até hoje, acreditando ainda no nosso som, nessa cena e no hardcore. Cara, legal. Passar um pouquinho o microfone para cá, para esse lado, pro Vitor. Vitor Franciscon, Vitinho, que chegou na banda aí 2020? Mais ou menos 2020. Chegou na banda, no Garage. Cara, Garage, como a gente já citou aqui, banda que vem de 91 até agora. Então, quer dizer, muitas gerações acompanham o trabalho. Eu queria saber do Vitor o que você está achando dessa galera nova que está chegando. Tem essa galera nova que está colando no palco, que está curtindo o Garage, conhecendo agora. Qual que é a sua percepção sobre o público atualmente? Assim? Eu acho que tem, sim. Acho que sempre vai ter uma galera, né? As gerações vão se reciclando. No show do Garage vejo também muito pai com filho já, tá ligado? Que é a galera mais da antiga, passando pros filhos. Isso é muito louco de ver. E eu, já falei várias vezes, não me canso de falar. O Garage, pra mim, é uma referência.
é um privilégio pra mim. A banda de 91 é o ano que eu nasci, então dá pra ter uma ideia de como eu acompanhei a banda, como eu para mim é um privilégio estar nisso e eu sempre digo que espero que essa ficha nunca caia, porque eu sempre me diverto muito e é sempre uma aula diferente aí do lado dos caras aí. Você veio do Bullet Bane, né? A banda que você já trabalhou, passou pela Bullet Bane. Cara, eu não sei, eu vou falar uma opinião pessoal. Eu acho que o vocal do Farofa e o teu vocal é muito semelhante, cara. Você fez algum trabalho, assim, pra aproximar o vocal ou foi uma coincidência do universo, cara, a sua voz e você encaixar tão bem com o Garage, assim? Cara, acho que por um lado, talvez o tom da voz uma certa coincidência, mas é que eu bebi muito dessa fonte também, né? Eu escutei muito o Farofa cantar e quando eu entrei pro Garage, eu escutei mais ainda para poder absorver mais esse lance e dar continuidade à parada, né? Porque eu sempre tive muito disso do Garage, da influência e tal, mas também tenho as minhas referências e acho legal misturar esse tipo de coisa. Mas assim, seguindo a linha do Garage, né? Por respeito, pelo que é a banda, né? Que é um patrimônio nacional do underground aí. Cara, legal demais, parabéns pelo show. Uma outra curiosidade. Quer só falar uma coisa? Pode, boa, que isso, manda ver. Que o Vitor, quando entrou na banda, é um dos raros casos de uma vocalista substituir um outro, que é o ícone, e conseguir isso tão bem, com o apoio dos fãs, do público, e todo mundo adorou o Garage com ele, a gente, o público, e ele está de parabéns por isso aí. Cara, isso é impressionante. Realmente não teve diferença, assim, foi muito legal. Eu acho que o Vitor é muito bem recebido aí pelo público. Uma outra curiosidade, acho que agora pro Fabrício, essa aí, que a banda vem dos anos 90, a banda é de Santos, né? Diz aí os comentários, né? A galera comenta aqui, na época lá, o Chorão, antes de estourar com o Charlie Brown, enfim, ele tocava em outras bandas lá, e colava no rolê pra curtir o Garage, pra ir nos ensaios, ir nos shows, enfim. Isso aí é fato, isso é real. É verdade, sim. Bastante real. Ele era um personagem ali do rock santista. Era um cara sempre muito rebelde. Eu costumo dizer, o Chorão era um cara que a pessoa tinha como um cara muito louco, mas ele tinha personalidade, né? Ele tinha carisma. As pessoas em Santos, antes da fama dele, nunca esperavam que ele fosse ser o que ele foi. Mas ele tinha o talento, ele tinha a personalidade. E a primeira vez que eu tive um contato assim pessoalmente, eu conheci ele. A gente frequentava alguns lugares parecidos, a gente tinha conhecidos em comum, né? E a primeira vez que eu conheci, eu fazia barra na praia, né? Na época eu era marombeiro, ia pra praia fazer barra. E eu tava voltando pra casa a pé da praia, e de repente eu tô andando assim ali no BNH lá em Santos, e um cara subiu de lambreta na calçada. Aí veio do meu lado, eu tomei um susto quando olha, era ele. Ele na época não era conhecido, não era famoso, o Charlie Brown ainda não tinha lançado o disco. Aí ele falou, cara, você não toca no Garage de Fãs? Eu falei, eu toco. Pô, cara, eu moro aqui do lado, cara. Vamos lá escutar o som, eu quero trocar uma ideia contigo de som, eu sei que vocês do Garage entendem de som, eu quero conversar sobre isso com você. E aí eu fui na casa dele, a gente ficou trocando ideia. Eu vi que ele era um cara diferente, assim, uma personalidade, né? E eu comecei a falar um monte de som, o Fugazi estava começando na época, não sei o quê. E ele depois foi na loja de disco que era do Farofa e do Fera, lá em São Paulo, e ele comprou todos os CDs, os sons que eu falei pra ele, que era referência pro Garage. Indicação. E aí ele foi escutando aquilo. Tem música que parece Seaweed, que a gente falou. Ele cantou um trecho de Fugazi naquele acústico da MTV, que eu falei pra ele nessa época. E depois que ele fez sucesso, assim, ele né, aquela coisa, a personalidade da cidade, ele passava de carrão. Se ele me visse na rua, mesmo nessa fase de carro, ele parava, vinha na minha direção e de novo começava a conversar comigo sobre música. Fabrício, o que você tá escutando? E a gente ficava trocando ideia e coisa e tal. Então ele teve ali no Garage uma fonte que ele bebeu das nossas influências. O Nando tocou com ele durante um tempo. Pode falar também sobre essa personalidade. Mas agora, com certeza, foi uma influência para ele, assim, na atitude e nas influências que o Garage tinha, né? Chegou aqui o Nando, guitarra. Cara, admiro muito, adoro essas guitarras do Garage. Acabei de ver ao vivo aí, porra, melhor ainda. E dizem os comentários que você chegou a fazer um som com o Chorão ali, antes dele ser famoso com o Charlie Brown. Você teve uma banda com ele, participou, como é que foi? Não, era o Charlie Brown mesmo, né? Eu participei do comecinho do Charlie Brown, que eles tinham uma banda antes que chamava WhatsApp, né? A gente ia no ensaio, o Charlie Brown nasceu ali nos ensaios do WhatsApp. A gente pegava os instrumentos, era tudo brother.
Isso era que ano, mais ou menos, você lembra? 92, 92, 93, 93, né? Faz tempo pra cá. Mas não é à toa que o Charlie Brown escolheria você como guitarrista, que tá excepcional a guitarra do Nando aí. Tá de parabéns. Perguntar pro Fabrício uma curiosidade que todo mundo pergunta pra ele. Qual que é o lance de tocar o baixo lá no joelho, lá, meu? Qual que é dessa pegada? Pior que tem uma explicação simples que as pessoas não imaginam. Eu botei a correia e com o passar dos anos ela foi baixando. Ela foi frouxando, ela foi baixando. Então eu fui acostumando aos poucos. E quando eu vi, tava lá embaixo. Porque se eu tivesse que um dia baixar tudo de uma vez, eu nunca ia conseguir tocar. Eu fui acostumando aos poucos e busquei uma sonoridade tocando dessa maneira aí. Ó, muito louco. O Garagem ao vivo é muito louco. O baixo dele é no joelho, é desse jeito mesmo. Cara, perguntar pra vocês sobre trabalho novo, álbum novo. O último foi o Growlix, né? Cara, sensacional aí. Começa com Jaded aí. Ó, sonzeira, meu Deus. Bom demais. E trabalho novo, álbum novo, EP novo, alguma previsão? Passar aqui pro Nando, como é que tá essa história? Já estamos compondo, já fizemos várias músicas já. E estamos finalizando para entrar no estúdio e gravar. Então, eu acho que ainda esse ano tem novidade aí. E aí vem álbum, vem EP, vem single. Vai vir um EP, mas sempre é aquele singlezinho primeiro, né? Mas a ideia é fazer um EP. Quando o Vitor entrou, a gente veio, né, da pandemia. O Farofa saiu nesse meio tempo. No meio da pandemia, o Daniel foi convidado para tocar no CPM. Então a gente passou por um processo ali de reconstrução da casa, né? E a gente gostou dessa história de ir lançando o EP. Porque a gente compõe com o Daniel ainda, mas é difícil conciliar a agenda dele. E hoje em dia, no mundo, é mais dinâmico. As pessoas gostam desse negócio de você lançando material aos poucos. Então, considerando toda essa situação, a gente gostou desse negócio de compor, de ir lançando os EPs, né? Porque o Garage nunca lançou um álbum muito perto um do outro. A gente tem diferenças aí, às vezes, de 5, 6, 7 anos entre um disco. Só que hoje em dia dá pra você ir já lançando as músicas. Então a gente prefere ir compondo 5 músicas e ir lançando, né? Porque a gente é muito criterioso pra criar. Então a gente não consegue fazer a coisa da noite pro dia. A gente sempre tem um detalhezinho a mais, uma coisinha a mais que a gente quer fazer. Então, daqui a pouco tem EP novo do Garage aí. Legal demais. Cara, não sei se vocês querem falar sobre isso, qualquer coisa, a gente corta. Mas eu queria fazer uma pergunta, inclusive citando aí o Daniel, né, que é um batera que é do CPM 22 e também do Garage. Daniel que veio lá do início do Garage, né? Hoje, por exemplo, estava o Lucas, né? Hoje veio... vocês têm os subs do Daniel, no caso de quando a agenda não bater ou quando o Daniel não puder. Porque, por exemplo, o Lucas tocou excepcionalmente hoje aí. Tá tudo certo e excelente, né? Quando o Daniel não pode, vem o Lucas, tá tudo certo, tá tudo bem alinhado, essa história. Tá tudo muito bem alinhado. Inclusive, ele insistiu, porque acho que quando ele entrou lá, ele não tinha noção de como seria a agenda. Não sabia. Aí, quando de repente... ele caiu na real, a gente também, tivemos que começar a conciliar. Só que assim, é difícil tocar um músico do Garage, a gente sempre fica receoso, porque trazer músicos da altura que saibam tocar esse som, não é uma coisa fácil de achar. O Nando entrou, conseguiu fazer isso com muita maestria, guitarra técnico, veio da escola parecida do Zambelli. Veio o Henrique Pucci, foi o primeiro que eu convidei, que deu certo, e ele fez a gente acreditar que dava. E agora o Lucas Tagore, que foi uma indicação do Nando, e eu costumo dizer... quando os Farofa saiu e depois o Daniel não saiu, mas tem duas bandas agora, dá aquele puta susto, aquele puta medo. Só que passado isso, você vê que também é prazeroso você desenvolver um som com outros músicos que também são talentosos, que acrescentam muito, chegam aqui super animados, animam a gente. No fim, passado o susto, é uma coisa super prazerosa e só engrandece a banda e a gente como músico também. A gente citou a entrada do Vitinho, né, que deu super certo, acho que casou muito bem com o Garage. E como que foi essa saída do Farofa? Foi tudo numa boa, tranquilo? Vocês estão ainda em contato? Como é que é a relação com o Farofa? Que, pô, é fundador também da banda aí. Foi de boa. Ele me avisou primeiro, né? Ele me preparou pra gente depois ir lá avisar os caras e tal, né? Porque eu sou o cara que faz a correria de tudo, né? Então ele veio me avisar, ele foi por causa da família, as filhas conseguiram bolsa de estudo lá em Israel.
Então ele foi por causa disso, na época não estava tendo a guerra. Foi uma coisa muito bem conversada. A do Daniel foi meio que num susto, né? Porque foi no meio da pandemia, tava tudo parado. Nossa. Aconteceu problema lá com eles, ele foi. Mas também agora a gente conseguiu, a gente é muito amigo, convive de muitos anos, né? Então todo mundo tem uma ligação muito forte com o Garage, uma paixão, é uma coisa de uma vida. Então a gente chega lá, conversa e vai ajeitando, né? E o Garage tá aí, foi como eu falei. Isso no fim só engrandece o Garage, né? De trazer músicos também talentosos para tocar com a gente. Legal demais, galera. Pra gente fechar aí, última pergunta. Oxbox, quantas vezes vocês já vieram? A primeira vez? É a 20ª vez? Já vieram nessa casa? Como é que foi, Nando? Aí? Eu já perdi as contas. Olha, a banda tem 34 anos, eu tô há 16. Só eu devo ter vindo umas 10 vezes tocar aqui. O Fabrício, então... Porra, umas 20. E fora daqui, os eventos que eles fizeram pela prefeitura, lá no trilho. Os caras guerreirão que acho que ajudaram muito aí a difundir esse estilo musical na região aqui. Então é isso aí. Michel Diego aqui na Oxbox, Rock Valley TV. Essa é a nossa entrevista curta, breve, rápida, após o show do Garage Fuzz aqui na Oxbox. Olha, rapaziada, segue aí. Grande abraço.